Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar com mais um vídeo de referente a cálculo técnico. Hoje o nosso objetivo é descobrir esse valor aqui, né? Está aí com x interrogação, que representa justamente a distância do centro desses dois furos aqui, né? Primeiro detalhe importante, né? Esse elemento, como não vem indicação de distância de face, né? Ele fica caracterizado justamente como no centro, né, desse elemento circular, né, ou anelar, né? Então a gente leva em consideração que ele está aqui no centro. Bom, primeiro ponto, né, aqui vem a informação desse diâmetro interno, está indicando aí que seja de 2 polegadas, né, ou seja, se 2 polegadas, né, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas é 50,8 milímetros, né? Então o primeiro ponto é que esse diâmetro aqui de 2 polegadas ele equivale a 50,8, né? Ou seja, a gente vai ter 2 vezes 25,4 que vai dar igual a 50,8. O segundo ponto é justamente identificar esse valor aqui, né? Ou seja, 1/8 de polegada, né? Então a gente vai ter 25,4 dividido por 8, né? Então esse é o segundo valor para a gente encontrar, né? Dividir aqui na calculadora, 25,4 dividido por 8 dá igual a 3,175, né? Então detalhe, 3,175 ele representa esse valor aqui, né? E esse valor, se você observar, o que é que a gente tem aqui de indicação? Ele está levando em consideração toda essa espessura, né, dessa peça circular, né? Só que a distância que a gente quer é a distância entre os furos, ou seja, ela está aqui no centro. Então, como ela está no centro, a gente vai precisar da metade desse valor. Ou seja, 3,175 que a gente encontrou aqui, a gente vai dividir por 2. Então, dividindo por 2, a gente vai encontrar 1,5875, que representa o que? Essa distância aqui. Só que essa peça ela é espelhada, né? Ou seja, ela também tem aqui para baixo essa informação aqui, né? Então, a gente vai precisar desse valor aqui também. Então, como a gente já tem o primeiro aqui, 1,5875, e como ela é espelhada, a gente vai ter o dobro desse valor, ou seja, a gente vai voltar para a condição inicial de 1/8. Então, a gente vai ter esses dois valores aqui somados com o centro, né, que é justamente esse diâmetro aqui, que a gente já descobriu que é 50,8, já que uma polegada equivale a 25,4. Então, a gente vai ter 50,8 somado a 1/8. Agora, entenda a lógica de 1/8, que não é simplesmente a espessura. É porque, nesse caso, a distância dessa borda interior para o centro do furo seria 1,16. Então, 1,16 mais 1,16, a gente vai encontrar 1/8, tá bom? Então, nesse caso aqui, somando os valores, a gente vai ter 1,5875, que é referente a esse primeiro valor aqui, somado com 1,5875, né? Ou seja, eu vou multiplicar ele aqui por 2, vai dar 3,175, somado com 2 polegadas, que é igual a 50,8. Né? Então, aqui encontrado o valor 53,975. Né? Esse valor ele representa o que? A distância do centro dos furos. Né? Então, é esse valor. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte elétrica, né? Agora para calcular o torque do motor, né? Para referente ao cálculo do torque, né? A gente vai ter exatamente a potência em watts, né? A potência em watts a gente multiplica por 30 e o resultado a gente divide por π, 3,14 multiplicado pela rotação, né, pela RPM aqui no motor. Então, substituindo os valores, né, no caso aqui o torque em watts, a gente vai pegar a potência dele aqui na ponta do eixo, 5,2 CV, né, para converter esse valor para watts, um CV é aproximadamente 736,5. Então é só multiplicar 5,2 por 736,5, que a gente vai encontrar aí 3.829 watts aproximadamente. Então 3.829 multiplicado por 30, dividido por 3,14, que vai ser o π,
multiplicado pela RPM, como vocês podem observar aqui, 1760 RPM. Então, é só fazer isso aí para a gente chegar ao valor do torque aí em Newton metros, né? Então vai ter 3.829 multiplicado por 30. E o produto dessa multiplicação a gente vai dividir, né, pelo produto da outra multiplicação, que vai ser 3,14 multiplicado por 1760. Ou seja, nesse caso aí deu um torque de 20,78 Newton metros, né? Então, esse é o resultado aí do torque desse motor indicado, tá bom? No próximo vídeo a gente fala sobre a força tangencial e aí fecha essa sequência de vídeos. Então é isso, valeu! E a pergunta retratava exatamente o seguinte, né? Ele estava fazendo uma seleção, né, vaga de emprego, e tinha uma pergunta que tinha, acho que 4, 5 questões ligadas à parte de conversão, e uma das questões trazia exatamente uma situação como essa aqui, ou seja, trazendo ali uma fração imprópria, né, referente à conversão, né, polegada para milímetro, né? Então, eu só resumi aqui, né, a pergunta: some os valores e converta para milímetros, né? Então, o que é que acontece, né? O primeiro ponto, a gente sabe aquela regra da polegada, né? A polegada sendo dividida em 120 até 128 partes, né? No que diz respeito à polegada fracionária, né? A polegada fracionária. Ou seja, se você for utilizar um paquímetro, né, para fazer uma leitura, né, ligada à parte de polegada, né, é uma ação de fração, você tem esse campo aí de abrangência, né, que seria exatamente a resolução, né, 1/128, né, ou seja, uma polegada dividida em até 128 partes, né. Isso para leitura ali com o paquímetro, né, e principalmente para que você tenha essa questão da comunicação técnica, né, entre a questão do sistema métrico, né, e o sistema inglês de medidas, né. Então, no caso aqui, foi mais eu entendo, né, ali parte da RH, a supervisão que fez a questão, mas para entender ali o raciocínio, né, referente a esse tipo de fração, né, que é quando o numerador vem maior do que o denominador, né, que é chamado de fração imprópria, para verificar exatamente ali a linha de raciocínio, né? Porque esse aqui é uma escrita, né, vamos chamar assim, comum para a parte de polegada fracionária, né, que a gente tem um valor inteiro, uma polegada, tem aqui 3/4 de polegada, né, ou seja, uma fração própria, né, onde o numerador é maior do que o denominador, e dentro também dessa abrangência da divisão da polegada em até 128 partes, o qual os dois juntos, né, o valor inteiro e a fração própria, né, acaba fazendo o que a gente chama de fração mista, né? Bom, até aí tudo tranquilo. Então, se eu pegar esse valor, eu posso converter para milímetros, né, sem nenhum problema. Só que aí vem a questão aqui do 8/3 de polegada, né? Então, partindo do princípio que uma polegada é igual a 25,4 milímetros, obviamente eu consigo fazer a conversão, né, indicativa aí desse valor, né? Então não teria, entre aspas, problema referente ali ao cálculo, né? Eu não fiz o cálculo ainda, pode ser que dê uma dízima, um valor alto, mas não é algo impossível de calcular, muito pelo contrário. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é converter essa fração imprópria para própria, né, ou mista, né, no caso, né. Então, exemplo, você vai pegar 8. A lógica é essa, né? Você vai pegar o numerador e vai dividir pelo denominador, né? Então, deixa eu fazer aqui, exemplo, 8 dividido por 3. Então, quando eu fazer essa divisão, 8 dividido por 3, né, seguindo a lógica matemática, a gente vai ter o que aqui? 2. 2 multiplicado por 3 vai dar igual a 6. Então, a gente vai ter aqui 6, né? Não vai dar aí uma divisão exata, né? Então, vai sobrar resto, né? Então, 8 menos 6 vai dar exatamente o quê? 2, né? Então, nesse caso, né, a gente tem exatamente o seguinte, né? 2 polegadas e 2/3,
né? 2 polegadas e 2/3. Esse aqui vai representar o valor inteiro. Esse aqui vai representar o valor inteiro. Esse aqui vai representar o numerador e esse aqui o denominador, né? Então, 8/3 é a mesma coisa do que 2 e 2/3, né? Então, vou colocar aqui, ó, 8/3 é igual a 2 e 2/3, né? Se você quiser converter para decimal, exemplo, pegar na calculadora, dividir 8 por 3, vai dar 2,66, né, aproximadamente. E se você pegar 2 e 2/3 e converter para decimal, né, também vai dar na mesma base, né? Então, nesse caso, aí você vai pegar 2 e dividir por 3, vai dar 0,66 e soma com 2 inteiro, 2,66, ou seja, é igual. Então, feito isso, o que é que acontece? A gente vai substituir esse valor, 2 e 2/3, para aqui, né? Então, basicamente, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar esse resultado aqui e vai substituir por 2 e 2/3. Ou seja, você vai ter 2 e 2/3 mais 1 polegada e 3/4. Né? Seguindo pelaquela lógica, né, a gente verifica que numerador par, denominador ímpar, né, ou seja, dá uma condição perfeita aí de uma fração própria. Só que não entra naquela regra da polegada sendo dividida em até 128 partes. Por quê? Trabalha com a relação da polegada sendo sempre dividida em número par, né? Sempre dividida em número par, né? Então, nesse caso, se a gente for... nesse caso aqui, já dá para a gente fazer o cálculo direto, né? Porque o objetivo é converter para milímetros, né? Inclusive, a gente poderia pegar, né, 8/3 também e somar lá com 1 3/4, né, e chegar ao resultado final, mas fazendo a ação da fração, a conversão da fração seria essa daqui, né? Então, seria essa ação aqui da fração. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Se a gente for converter do jeito que está aqui, a gente vai ter 1 polegada e 3/4, ou seja, 1 polegada é igual a 25,4, né? 3/4 é igual a 19,05. A gente tem vários vídeos explicando, né, como é que se faz essa conversão, né? Então, a gente vai ter 1 polegada mais 3/4, né? Ou seja, 25,4 mais 19,05, né? Ou seja, esse, vou até colocar aqui do lado, vou escrever aqui, a gente vai ter, vou colocar aqui o mais, 1 polegada e 3/4 vai dar igual a 44,45 milímetros. Beleza, aí falta converter aqui 2 e 2/3 de polegada. Ou seja, 2 polegadas, a parte inteira, vai dar exatamente 50,8. E aí, no caso, eu preciso converter ali por 2/3. Né? Como é que eu faço? Eu pego 25,4 e divido por 3 e o resultado multiplico por 2. Né? Então, 25,4 dividido por 3 vai dar 8,46 aproximadamente. Multiplicando por 2, né? Ou seja, eu dividi a polegada em 3 partes, mas eu só quero 2, vai dar 16,93. Né? Então, vou até colocar aqui embaixo, 2/3 vai dar 16,93, né? 2/3 de polegada, e 2 polegadas vai dar igual a 50,8. Né? Então, nesse caso aqui, é só somar esses valores e trazer aqui para o cálculo, né? Ou seja, a gente vai ter 16,93 mais 50,8, que vai dar 67,73. Né? Então, está aqui em cima, 67,73 milímetros. Vou apagar aqui, milímetros. Então, nesse caso aqui, agora é só somar os dois resultados, que aí a gente chega na ação final. 67,73 mais 44,45, ou seja, vai dar o resultado final, né? Tá aqui, o resultado vai ser igual a 112,18 milímetros ali aproximadamente. Então, aqui no caso está convertido. A maneira mais fácil, né, de você fazer esse cálculo, né, eu vou apagar aqui, a maneira mais fácil seria converter tudo para decimal e multiplicar por 25,4. Né? Só que aí, claro, né, quando você vai converter para decimal,
se torna bem mais prático quando você está com a calculadora, né? Você vai fazer ali o cálculo da fração ali, sem calculadora demora um pouco mais, né? Mas eu vou mostrar aqui como fazer convertendo para decimal. Então, basicamente, o que acontece? A gente vai ter 8 terços, né? É só dividir 8 por 3, né? 8 dividido por 3 vai dar 2,66, né? Ou seja, 2,66 aproximadamente, mais 1 e 3 quartos, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, 1 e somando com 3 quartos, né? 3 dividido por 4 vai dar 0,75. Né? Então, nesse caso aí, você vai ter 1 mais 3 quartos, que é igual a 0,75, logo, 1 mais 0,75 vai dar 1,75. E aí é só somar agora, 2,66 mais 1,75. Né? Pronto, fazendo essa soma, 2,66 mais 1,75, a gente vai chegar a 4,41. Esse 4,41 é polegada, ou seja, como se a gente tivesse 4 polegadas e 410 milésimos, né, de polegada. Né? E aí, no caso, se eu cheguei a esse resultado, para eu converter para milímetros, é só pegar 4,41 e multiplicar por 25,4. Né? E aí a gente vai chegar àquele mesmo resultado, né? Deu 112, né? 4,41 multiplicado por 25,4 vai dar aí aproximadamente 112 milímetros. Beleza? Então esse é o jeito mais fácil. Converte para decimal, soma tudo e multiplica por 25,4. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Valeu!